Uma salva de palmas. Então, uma boa noite a todos. Agradeço com muito carinho a acolhida simpática do Padre Baldan e também do Padre Ricardo aqui nessa terra de Santos, que, embora esteja tão próxima daqui de São Paulo, é a primeira vez que eu conheço. Nunca tinha estado aqui, eu não estou muito viajado, assim. Eu só viajo por necessidade, por estudo e por trabalho, né? Mas eu fico muito contente de poder estar aqui com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre um tema não muito simpático, The Gender Agenda, cujo resumo em português se encontra na internet. Chama-se Agenda de Gênero. É um documento de aproximadamente 20 páginas em PDF, que vocês podem encontrar. Ali vocês vão ter a descrição de como este termo foi sorrateiramente inserido na Conferência de Pequim sobre as mulheres, e como exatamente este ardil foi o sucesso que permitiu que depois de quase 10 anos aquele termo embutido sem que ninguém conhecesse o significado depois fosse explicitado para o nosso horror, como veremos. Pois bem, pode passar. A família está em crise. Aqui nós temos algumas fotos muito simples de retratos de família em crise. Nós o tempo todo lidamos com esse problema. Eu imagino que a maior parte de nós aqui é gente de igreja. E mesmo dentro da própria família, nós temos que lidar com situações, às vezes, não muito fáceis. E na paróquia, na pastoral, no nosso trabalho, nós vemos diversos casos de família em crise. Todavia, alguns exemplos ultrapassam isso que está aqui retratado. Eu vou mostrar um vídeo para os senhores. Quem entende inglês vai conseguir entender. Infelizmente, ele não está legendado em português. Mas o que essa senhora está falando? É um vídeo de menos de 1 minuto, de 30 segundos. Ela está dizendo o seguinte: os filhos de vocês não são de vocês. Os filhos de vocês são do Estado. E nós temos que acabar com essa ideia de que filho é propriedade dos pais, ou que os filhos pertencem aos pais. Os filhos não pertencem aos pais. Ela diz assim: os filhos de vocês são nossos. E somos nós que temos que educá-los, não vocês. Pode passar. Never invested as much in public education as we should have, because we've always had kind of a private notion of children. Your kid is yours and totally your responsibility. We haven't had a very collective notion of these are our children. So part of it is we have to break through our kind of private idea that kids belong to their parents or kids belong to their families, and recognize that kids belong to whole communities. Once it's everybody's responsibility and not just the households, then we start making better investments. Ela diz: temos que acabar com a ideia de que os filhos pertencem aos pais, de que os filhos pertencem às famílias, os filhos pertencem à comunidade, e é isso que vai gerar a necessidade de que se crie mais investimentos para a educação dos filhos. Notem, talvez você pense que ideologia de gênero é uma coisa que está fora da sua casa, mas essas pessoas estão querendo se apropriar dos filhos de vocês. Isso aqui não é brincadeira. Notem que no Plano Nacional de Educação se tornou lei que a educação começa aos 3 anos de idade. Eles querem o quanto menos. Em alguns países do mundo, com 2 anos ou com um pouco menos ainda, as crianças são obrigadas a passarem o dia inteiro na escola. Muitas pessoas acham que maravilha, o nível da educação está crescendo. A ideia que está por trás não é essa, é algo mais perigoso. Pode passar. Aqui você tem um caso muito curioso que saiu na internet nos últimos dias, se tornou um pouco mais célebre. Kate Hill e Erin Andrews. Ela é um menino e ele é uma menina. Ela nasceu menino, se transexualizou em mulher, e
ele nasceu menina e se transexualizou em mulher. Mas eles não são homossexuais, são heterossexuais. Deu para entender? Não dá para entender. É exatamente esse tipo de monstrificação que está... Pode passar, porque a próxima foto dá para ver. Isto aqui é uma mulher. Isto aqui é um homem. Notem, este fenômeno de transgenerização, de pessoas que mudam de gênero, não é um fenômeno meramente conceitual. Nós estamos falando de transporte de realidade. Nós temos projetos de lei. O deputado reeleito Jean Willis tem projetos de lei para a transexualização de crianças menores de 7 anos de idade. Nós não estamos falando de teoria. Esse tipo de aberração está acontecendo realmente, está se celebrizando nos meios de comunicação. Acontece o quê? Nós precisamos fazer a pergunta, de onde essas pessoas tiraram isso? Porque vejam, a gente que é católico, a gente está um pouco viciado em pensar assim: isso são sinais dos tempos. Infelizmente os tempos são ruins assim. As pessoas falam muito isso na igreja. Os nossos dias estão horríveis, Jesus está voltando, que coisa mais lamentável, nós estamos tendo problemas que não existiam antigamente, os tempos estão ruins. Parece que isso tudo surgiu espontaneamente, parece que surgiu do nada. Mas não é assim. Quando nós estudamos a fundo estes problemas, nós vemos que não é assim. Isso não está surgindo do nada. Por isso, nós precisamos sair do fenômeno e ir ao fundamento. Por quê? Quando a gente fica no fenômeno, a gente fica na choradeira. Na igreja tem 2 tipos de pessoas que analisam essas coisas e tem 2 reações diferentes. Uns, um pouco o pessoal mais da nossa linha, começa na choradeira mesmo. Que triste, que desgraça que está acontecendo. Olha lá, um absurdo, uma monstruosidade desse tipo acontecendo nos nossos dias e lá. Aí começa aquela choradeira dos tempos antigos. Antigamente é que era bom, no meu tempo de criança, papai com a viola e tocando e não sei o que e tal. E aquelas músicas chorosas e românticas do tempo que já se foi. Chorando pelo passado. E outros, mesmo dentro da igreja, que acham isso lindo, que maravilha, vamos todos lá para frente, vamos acolher isso tudo dentro da igreja, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer a pastoral da inclusão, mas uma inclusão barata, que coloca as pessoas dentro da igreja sem aquilo que Jesus no Evangelho chama de, uma palavrinha não muito usada hoje em dia, conversão. É a turma da bagunça, que também existe e que quer enfiar tudo dentro da igreja, goela abaixo das pessoas. Agora veja bem, ambos, aqueles que se escandalizam e aqueles que acham isso lindo, estão analisando apenas o fenômeno. Estão lidando apenas com o que acontece sem irem a fundo para entenderem o problema realmente. E nós só poderemos entender o problema realmente quando nós saímos do fenômeno e vamos ao fundamento. E para irmos ao fundamento, existem diversas possibilidades. Eu começo com este senhor simpático. É o seu Carlos. Conhece o Carlos? Karl Marx. Karl Marx. Marx escreveu este livrinho aqui, sobre a origem da família, da sociedade privada, da propriedade privada e do Estado. É um livro que é assinado por Engels, como vocês podem ver lá em cima, mas em cuja apresentação, ou melhor, em cuja introdução, em cujo prefácio, as primeiras palavras de Engels são: as páginas que se seguem constituem, de certo modo, a execução de um testamento. Por quê?
Por que Marx escreveu este livro nos últimos meses de vida? Quem conhece um pouco a história do marxismo sabe que, a grosso modo, eu não tenho tempo de me aprofundar nisso, tenho que ficar para uma outra ocasião, Marx fez um percurso intelectual, analisando as defecções, os problemas do liberalismo da época. Ele fez uma série de diagnósticos que estavam fundamentados na ideia de que a origem da desigualdade social está na propriedade privada. E que o único meio para restabelecer a igualdade entre as pessoas seria o desaparecimento da propriedade privada, pela socialização dos bens de consumo. Ou seja, expropriando-se os indivíduos de todos os seus bens, que seriam confiscados pela ditadura do proletariado, pelos representantes do povo, e redistribuídos de forma igualitária entre a sociedade. O Marx, porém, achava que isto aconteceria natural e espontaneamente. Ele chegou a prever para 1848 a vinda da Revolução, porque ele dizia que o número de operários estava cada vez mais crescendo e o número de empresários estava cada vez mais diminuindo, sendo que os operários estavam cada vez mais pobres e os empresários cada vez mais ricos. De tal modo que chegaria um momento inevitável no qual os operários tomariam o poder, por serem mais numerosos, e expropriariam os empresários de todas as suas propriedades, compartilhando tudo aquilo que tinham e realizando, pela ditadura do proletariado, a redistribuição de todos os bens daquela sociedade, a sociedade como um todo. Portanto, para este primeiro Marx, a origem da desigualdade está numa ideologia que ele chama de propriedade privada. Para ele, na verdade, não existe propriedade privada alguma. Isso é um engano. As pessoas acham que são donas de algumas coisas, mas no fundo elas não são donas de nada. A verdade, segundo ele, é que o homem vive para trabalhar. E este grande elemento de diferenciação é o que faz a especificidade da pessoa humana. Ele não é diferente dos animais por ter racionalidade. Ele é diferente dos animais porque ele constrói os seus meios de subsistência e estes simplesmente subsistem com o seu próprio corpo e vão se alimentando do que tem em sua volta. O homem não, ele fabrica os seus meios de existência. A antropologia do Marx termina aqui. A diferença básica entre o homem e o animal é essa. O que passa disso é ideologia. O trabalho é uma ideologia, a divisão de trabalho é uma ideologia, achar que existe trabalho intelectual é outra ideologia, o Estado é uma ideologia, a família é uma ideologia, tudo é uma ideologia, tudo é enganação, tudo no fundo existe apenas para sustentar a ideia original de que eu tenho alguma coisa, de que eu possuo alguma coisa. Pois bem, mas é chegando ao fim da vida que o Marx fez um, entre aspas, progresso, lendo um livro de um antropólogo inglês chamado Morgan. Eu não tenho tempo de explicar aqui este livro, no qual o Morgan apresenta uma teoria sobre a origem da família que ele assume e desenvolve. Segundo Marx, no início, a humanidade era constituída por hordas de hominídeos, de seres humanos primitivos. Estas hordas eram totalmente não estratificadas, ou seja, não havia família. Nestas hordas humanas primitivas, todos se relacionavam com todos, havia total liberdade sexual e, portanto, ninguém era de ninguém. Todos os machos cruzavam com todas as fêmeas e, portanto, os filhos decorrentes destas relações não eram conhecidos por seus pais. Ninguém sabia quem era o seu pai. Sabiam quem era sua mãe
Mas pela ausência de força física da mulher, ele diz que essa sociedade de tom mais matriarcal, no fundo, não se impunha como uma estrutura rígida, porque a mulher não tinha força física. E, portanto, os filhos tinham uma relação afetiva, mas não de dependência. Todavia, continua Marx, num determinado momento da história, por causa da força física, os homens subjugaram as mulheres, exigindo delas fidelidade a si. A partir deste momento, a mulher passou a ser propriedade do homem e os filhos dela decorrentes passaram a ser também propriedade sua. De tal modo que, notem, para Marx, é o matrimônio que origina o patrimônio. Em outras palavras, o matrimônio é o primeiro patrimônio. É quando um homem diz a uma mulher, você é minha e os teus filhos são meus. É aqui que começa a psicologia da dominação, a psicologia do poder, a psicologia da desigualdade. E, portanto, enquanto houver família, haverá desigualdade no mundo. De tal modo que, se nós queremos criar uma sociedade igualitária, uma sociedade na qual tudo é de todos, obviamente, eu preciso destruir a família. Não há alternativa. Porque a família origina a psicologia do poder. Portanto, para Marx, a família é uma estrutura endemicamente perversa. É uma estrutura essencialmente perversa. E precisa ser destruída. É óbvio que ele não teve tempo de desenvolver essa sua tese. Morreu antes de concluí-la. E, logo depois que ele morreu, os seus imediatos seguidores não se deram muito conta da profundidade daquilo que ele estava dizendo, se limitaram à análise dos aspectos econômicos da teoria marxista e, a grosso modo, posso dizer o seguinte, que na Rússia o marxismo se tornou uma guerrilha. Aliás, é o Lenin que aplicou a revolução, mas apenas como um golpe militar. Ou seja, ele não aplicou efetivamente a revolução marxista, assim como Marx queria. É uma coisa muito complicada de explicar, porque na verdade Marx não queria uma revolução, ele achava que a revolução iria acontecer naturalmente. Foram os leninistas, Lenin e o partido fundado por ele, que fizeram a revolução como um golpe, acontecer como um golpe. E, portanto, aplicou apenas os princípios econômicos e políticos queridos pelo Marx, mas a forceps, sem ter tido tempo de uma revolução em níveis mais profundos. Depois, o Stalin deu um golpe de Estado na sequência, continuou fazendo aquilo, enfim, um oceano de sangue, uma coisa horrorosa, mas não chegaram muito a lugar nenhum do ponto de vista de uma revolução profunda. Fizeram, no fundo, um grande esquema de poder, um oceano de sangue, um oceano de violência, e a tal ditadura do proletariado que o Marx queria não aconteceu. Foi mais ou menos na década de 70 que algumas mulheres de dentro do movimento comunista começaram a perceber que alguma coisa estava errada. E que a verdadeira chave para fazer-se aquilo que o Marx queria não estava na ditadura, nos meios de violência, na guerrilha, em nada disso. A verdadeira chave para a revolução socialista era a revolução sexual. A primeira que levantou essa bandeira, de um modo mais claro, pode passar, foi essa aqui, a Kate Millett. A Kate Millett escreveu esse livro chamado Sexual Politics, Política Sexual. É a tese de doutorado dela. É um livro com um certo grau de dificuldade, mas que não é um estudo, eu diria, muitíssimo profundo. É um manifesto.
ela faz uma análise das teses do Marx, mostra que aquilo seria necessário, que a verdadeira revolução é a revolução sexual, que é aquilo que tinha que ser feito, mas não passa muito além disso. Fica na linha do manifesto. Essa tese da Kate Millett para o movimento feminista equivale ao que o manifesto comunista é para o movimento socialista. Quer dizer, é o grande manifesto, é aquilo que desfralda mesmo a bandeira da revolução sexual. Este aqui nós poderíamos chamar de manifesto feminista. Era uma autora um pouquinho, contemporânea a Kate Millett. Essa aqui é a Shulamit Firestone. Era uma autora contemporânea, mas que escreveu um pouquinho depois dela, que o manifesto se torna uma ideologia política mesmo. A Kate Millett, aliás, a Shulamit Firestone, escreveu este livro aqui, The Dialect of Sex, a dialética do sexo. Este livro aqui este sim, uma obra de ideologia política. Transforma a revolução sexual numa verdadeira ideologia. Diz, nós precisamos fazer isso, isso, isso e aquilo. É um livro que as feministas, inclusive, não gostam muito de falar sobre ele, porque ele tem um nível de virulência especial. Pode passar. Retira o feminismo do manifesto, transformando-o numa ideologia. Eu vou aqui citar alguns trechos deste livro da Shulamit Firestone para vocês. Nós vamos ler aqui esses trechos traduzidos do livro da Shulamit Firestone. São textos que precisam ser muito bem entendidos para nós percebermos o nível de ataque, a clareza do ataque que eles apresentam contra a família. Pode passar. Nas conclusões ela diz o seguinte: eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. Preste bastante atenção. Primeira sugestão: a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Ou seja, a maternidade é o quê? É uma tirania. Tirania de sua biologia reprodutiva. Precisam libertar as mulheres da maternidade, portanto. Por quê? Através do quê? Por todos os meios disponíveis. Todos os meios. Vamos criar fecundação in vitro, maternidade artificial. Vamos fazer qualquer outro tipo artificial de maternidade, para que a mulher seja libertada disso. Eles entendem que a maternidade é uma desgraça da qual elas precisam libertar a mulher. E a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Quer dizer, a função reprodutiva tem que ser ampliada para toda a sociedade, não é só pai e mãe. A gente vai criar reprodução artificial, in vitro, clonagem, todo tipo de reprodução possível. E nós vamos criar todo tipo de educação possível. Não são os pais que geraram os filhos aqueles que os educarão. Nós vamos ampliar isso. Mas ela continua. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Então está claro o objetivo: ameaçar a família. Para isso, nós vamos ampliar a maternidade, nós vamos ampliar a educação. Número 2. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. Quer dizer, nós vamos dar dinheiro para as mulheres e vamos dar dinheiro para as crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Você tem que dar bolsa para as famílias, você tem que dar dinheiro para as famílias, para que ninguém dependa de ninguém, para que todo mundo seja avulso. Vocês estão entendendo? É um modo pelo qual você começa a criar, entre aspas, emancipação dos papéis familiares. Nada disso é ingênuo. Tudo parece muito ingênuo, mas não tem nada de ingênuo.
Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres, quer dizer, a maternidade, e a sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças, que são sustentadas pelo pai. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família. Vou repetir. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? É chumbo grosso, mas vai piorar. Passa. Número 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Quer dizer, vamos integrar mulheres e crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Notem, o que ela está falando aqui é o seguinte: nós precisamos misturar mulheres e homens e crianças e adultos. Tem que acabar com essa separação. E para isso nós vamos destruir a escola. Quando ela diz destruir a escola, abaixo a escola, ela não está falando de você chegar com uma marreta e destruir a escola. Ela está dizendo que a escola precisa ser um lugar onde tudo está misturado. Na década de 60, 70, o que era uma escola elementar? A escola elementar era um ambiente onde meninas estavam de um lado, meninos estavam do outro, onde você tinha primário, depois você tinha o ginásio, depois você tinha o colegial, cada nível, inclusive em escolas diferentes ou em horários diferentes, você tem tudo muito segregado para não misturar as crianças com os adultos, para você não causar confusão entre as idades. Como é que é a escola hoje? É tudo mais misturado impossível, né? O professor hoje ele tem que ser assim, tem que ter vocação para Indiana Jones, para Rambo, para super-herói, porque ele sabe como ele chega, mas ele não sabe como ele sai. Ele pode sair de qualquer jeito. Em alguns lugares ele pode até não sair vivo. Ele pode ser agredido, com o apoio dos pais, inclusive. Coisa que naqueles tempos era impossível de acontecer. Eu me lembro muito bem que os pais chegavam para os professores e diziam: olha, aqui dentro a senhora só não mate. O resto a senhora pode fazer o que a senhora quiser. É para bater, puxar a orelha, castigar, botar ajoelhado no milho, palmatória. Faço, não mate. Só não mate. Hoje é o contrário. É o perfeito contrário. Nota, isso aqui parece uma coisa tão bobinha, né? Eu vou fazer um parêntese para vocês. Platão, na República, ele não era padre da igreja, ele não era bispo, ele não era nenhum santo cristão, era um pagão, um filósofo pagão. O que ele diz para as mães? Ele diz o seguinte: mães, não permitam que se conte aos seus filhos nem sequer fábulas cujo conteúdo as senhoras não conheçam. Porque até a formação do seu caráter, uma criança, diz Platão, não poderia sequer saber da existência do mal. Olha o rigor que Platão dava para a educação infantil. Você precisa segregar a criança da sociedade. Por quê? Porque a sociedade é o lugar das contradições. E uma criança não tem capacidade de assimilar as contradições da sociedade. Ela precisa formar a sua inteligência num nível de saneamento de interferências, para que ela não seja confrontada com as contradições, posta em perplexidade. Quer dizer, uma criança que cresce num ambiente saneado, que não assiste televisão, rádio, que não tem um monte de gente falando coisas contraditórias para ela, terá um caráter mais sólido, terá uma consciência mais clara, a sua inteligência será mais funcional, ela compreenderá melhor as coisas, ela não será submetida a uma série de distrações.
veja bem, você pega uma criancinha, coloca na escola. Aí vem uma professora católica, maravilhosa, piedosa, doutrinal. Depois vem uma outra professora protestante que diz que a católica é idólatra e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí depois sai a protestante e entra um bandista que diz que tem que acender vela para o orixá, para não sei o que, para não sei o que. Depois vem a do candomblé, que faz macumba contra um bandista. E aí diz que a outra não presta. Aí vem uma outra que é ateia e diz que estão todas erradas e que ela é que está certa. Aí cada coleguinha diz uma coisa. Bom, a criança chega em casa, o pai fala qualquer coisa para ele, a criança vai dizer, bom, essa é a sua opinião. É apenas a sua. Meu coleguinha diz isso, minha professora X diz aquilo, a professora W diz outra coisa, ou seja, ele é confundido no processo de construção da sua personalidade. É disso que ela está falando. Se eu não pego uma criança logo nos primeiros anos e a submeto a uma enxurrada de confusões lógicas, ela não será suficientemente erradicada da família. Eu preciso tirá-la dos laços familiares, eu preciso tirá-la dos condicionamentos familiares desde muito cedo. Ela tem que ser exposta à sociedade como um todo. Por isso ela diz, se as distinções culturais, notem, distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças, elas são distinções culturais para ela. Não são distinções reais. O que me distingue de uma criança não é uma distinção biológica real. Eu não sou diferente de uma criança realmente. Apenas culturalmente, uma invenção da sociedade. É o que ele está dizendo. Criança e adulto é a mesma coisa. Homem e mulher é a mesma coisa. A distinção aqui é cultural. Continua. Se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças não forem destruídas, ou melhor, se as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual, que é o que mantém estas classes diferenciadas. O que diferencia homem, mulher e adulto de criança é repressão sexual, apenas isso. E nós não vamos precisar mais delas, mais dela, da repressão sexual, caso essas diferenças caiam por terra. Sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. E aí nós chegamos ao número 4. Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças, possam usar a sua sexualidade como quiserem. As crianças poderão usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, bagunçada. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal, ou seja, capaz de qualquer coisa. Passa. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Está escrito, isso está escrito. Eu apenas traduzi do que está escrito aqui. É este o nível de ser humano que querem construir. Sem família. Quando se diz sem família, está querendo dizer isso. Total desordem. Esta aqui é a primeira contribuição. No movimento feminista, no movimento comunista, eles entenderam que a verdadeira revolução é a revolução sexual. É isso que tem que ser feito. Senão não vai acontecer revolução. É a revolução sexual. Por isso, quando você vê o Ministério da Educação mandar cartilha
quase pornográfica, ou às vezes pornográfica para as escolas. Quando você vê todo mundo hipersexualizando as crianças, logo lá nos primeiros anos de escola, falando de sexualidade, falando de um monte de sujeira para as crianças da escola, é isso que eles estão aplicando. Não é outra coisa. São paradigmas que estão sendo destruídos. Essa é a primeira contribuição, a revolução sexual. Agora vem a segunda contribuição. Este aqui é o Kingsley Davis. Pode passar. Ele é um sociólogo americano do Conselho Populacional. No ano de 68, ele escreveu esse artigo, Política Populacional. Os atuais programas serão bem-sucedidos? No qual ele mudou, digamos, as estratégias da política populacional, do controle populacional. Eles queriam reduzir o crescimento populacional para que houvesse um crescimento populacional zero. E aí começaram a criar clínica de aborto, de esterilização, distribuir pílula para todo mundo. Então ele disse, olha, nesse artigo, os senhores estão totalmente enganados. Se os senhores forem nessa linha, vocês não vão conseguir mudar a sociedade. A sociedade só se muda de um jeito, você tem que mexer na estrutura dela. E como é que você mexe na estrutura da sociedade? Você mexe na estrutura da sociedade através dos usos, dos costumes e das leis, que na verdade são cristalizações dos usos e dos costumes. Trocando em miúdos, no caso da política populacional, a coisa importante não é você fazer clínica de aborto por aí. Você tem que colocar na cabeça da mulher que a maternidade é uma praga, que ela não tem que ser mãe, que ela tem que ter poucos filhos, ou se puder nenhum filho e alguns poodles, que ela tem que deixar a casa dela, as funções domésticas dela, que ela tem que largar o cuidado da casa, ela tem que deixar de ser mulher, ela tem que virar um ente emancipado, etc. Na hora que você conseguir fazer isso, você vai ter mexido na estrutura da sociedade. E aí sim você vai ter alcançado o seu objetivo. Ele escreveu um livro, essa aqui é a sua obra principal, chama-se Sociedade Humana. É a sua obra principal de sociologia, na qual ele descreve isso. A sociologia não é apenas uma ciência descritiva, ela altera a estrutura da sociedade, segundo ele. Ele é uma peça-chave na sociologia, né? A partir do Kingsley Davis, a sociologia tomou um outro caminho, a sociologia americana. De descritiva, ela passou a ser militante. Nós vamos mexer na sociedade. Nós vamos alterar a sua estrutura. Então não basta ser uma mudança qualquer. Tem que ser uma mudança estrutural. Essa é a segunda contribuição. Agora vem a terceira contribuição. A primeira foi do movimento feminista no marxismo. A revolução é sexual. A segunda dos socialistas. Tem que mexer na estrutura da sociedade. Agora vem a terceira. Qual é a terceira contribuição? Vem dos revisionistas marxistas. Aqui daria muito pano para manga. Eu vou apenas, assim, mencionar quase que sumariamente, para vocês terem um mapinha do plano. Esse aqui é o Karl Korsch, um filósofo do interior do movimento marxista. Em 1923, ele proferiu essa conferência chamada Marxismo e Filosofia. Nessa conferência, o Karl Korsch disse, um congresso de intelectuais do Partidão, que eles estavam equivocados se pensavam que a estrutura sendo alterada provocaria a derrocada da superestrutura. Então vou explicar rapidamente o que é isso. Para o Marx, a sociedade está dividida em duas dimensões. A estrutura, que é a economia, a estrutura econômica, que é sustentada e que dá sustentação à superestrutura. É a família, a legislação, o sistema filosófico, religioso, tudo isso é uma superestrutura. E uma vez que você mexeu na estrutura, a superestrutura cai por conta própria. Porque no fundo ela existe apenas para justificar a estrutura. Essa é a tese, digamos,
mais original na primeira interpretação do Marx. O Korsch diz o seguinte: vocês estão enganados, o Marx não disse isso. O Marx, no fundo, está dizendo que a superestrutura tem uma subsistência própria, tem uma vida própria. E se vocês não mexerem na superestrutura, podem mexer na estrutura o quanto vocês quiserem, a revolução não vai acontecer. Ela só vai acontecer se vocês mexerem na superestrutura. Então você tem que revolucionar a religião. Você não pode apenas pensar que você vai mexer na economia e a religião vai cair. Você tem que entrar na religião e mudar a religião por dentro. Você entra na Igreja Católica e casa o comunismo com a Igreja Católica, faz um comunismo católico, dá uma ajeitada lá e você se infiltra lá dentro, se infiltra na legislação, se infiltra na família, se infiltra nas superestruturas. E assim você vai corroendo as superestruturas por dentro, ao mesmo tempo que você está revolucionando a estrutura. Ou seja, a revolução vem também pela superestrutura. Eu estou explicando muito a grosso modo, nós poderíamos aprofundar mais, mas não dá tempo, vamos passar. Na sequência, pode passar, vem um outro autor, que é o Max Horkheimer, passa. Ele escreveu este estudo chamado Autoridade e Família. Ele existe em português, está aqui dentro desse livro chamado Teoria Crítica, que é um conjunto de ensaios dele. O último que está aqui dentro, o volume 1º, é o ensaio Autoridade e Família. O que o Max Horkheimer diz aqui? Já aplicando a ideia do Korsch, de que você precisa mudar, fazer a revolução pela superestrutura. Ele diz o seguinte, um pouco fincando raízes na teoria do Marx, que, na verdade, a ideia de autoridade surge dentro da família. A ideia de poder. Você concebe a ideia de autoridade olhando para o seu pai, olhando para a sua mãe. Depois, esta autoridade é sacralizada de algum modo. E aí nós temos as várias religiões, que no fundo são o desenvolvimento dessa autoridade que você aprende que existe dentro de casa. E por último, ela se torna real, concreta, histórica no Estado. O Estado, no fundo, o que é? É a representação da ideia de autoridade sobre mim. Mas essa ideia de autoridade eu aprendi aonde? Segundo Horkheimer. Na família. É ali que eu aprendi a ideia de autoridade. Portanto, se eu não mexer na família, se eu não acabar com a ideia de autoridade na família, não tem como eu querer revolução, a subversão do Estado. Para conseguir operar a revolução, eu preciso alterar a ideia de autoridade dentro da família. Vocês estão entendendo o porquê da lei da palmada? Como é que você mexe com a autoridade dentro de casa? Por que o Estado tem respaldado tanto o ataque à autoridade dos pais? Obviamente isso não justifica certos abusos e agressões que existem. A afirmação de uma coisa não é negação de outra, e a negação de uma coisa não é a afirmação de outra. Está tudo muito bem respaldado teoricamente, senhores. Nada disso é ingênuo. Há muito estudo por trás disso tudo. Na sequência, Max Horkheimer afirma que a família gera a ideia de autoridade que se consolida nas instituições. Pode passar. Esse aqui é o Lee Althusser. Pode passar? Ele escreveu este ensaio chamado Aparelhos Ideológicos do Estado, no qual ele mapeia a superestrutura. Ele mostra o que é a superestrutura. Então ele vai dizendo que existem aparelhos repressivos do Estado. Os aparelhos repressivos do Estado são aqueles pelos quais o Estado manifesta a sua força, e aparelhos ideológicos, ou seja, a superestrutura que sustenta a estrutura, que é o Estado, economicamente mantido. E diz ele, os aparelhos ideológicos do Estado, quais são? A igreja, ele tem uma parte desse livro que fala só sobre a igreja católica. A igreja, a família,
a escola, são os 3 primeiros, os 3 mais importantes. Diversas, o aparato legislativo, os sindicatos, tudo isso é aparelho ideológico. Você tem que entrar por ali, é ali que você faz a revolução. Não é apenas na estrutura, não é apenas no aparelho repressivo. Você tem que entrar no aparelho ideológico, é ali que entra. O Althusser, depois ele ficou meio impopular, porque ele matou a mulher dele e foi para a cadeia. Aí os comunistas acharam que era meio fora de moda, um pouco chocante ficar falando do Althusser. Ele passou a ser digamos, um pensador de segunda linha do movimento, mas durante um tempo ele foi pensador de primeira linha. Note que isso aqui está traduzido para o português, na 8ª edição. Isso é uma cópia antiga do livro. Né? Para ver que, de fato, ele não era um pensador de segunda linha no início. Né? Ele mapeia a superestrutura e diz por onde que a gente tem que entrar. A família é um aparelho ideológico, uma instituição que sustenta o Estado. Continue. Este aqui é o Jacques Derrida. Pode passar. Jacques Derrida é um pensador marxista que criou o chamado desconstrucionismo. É muito complicado, ele escreveu mais de 80 livros, não dá para... Imagine que eu vou resumir tudo isso aqui em 2 minutos, né? Não dá para a gente ser muito profundo nas coisas, a gente tem que ir passando um pouco assim, estão passando. E o Jacques Derrida, no fundo, ele criou uma teoria segundo a qual ele parte da linguística de Saussure, que é um linguista francês, e no fundo o que ele diz é o seguinte, que as instituições da sociedade se regem segundo discursos. Se nós queremos mexer na sociedade, nós precisamos mexer nos discursos da sociedade. Todavia, como é que nós podemos mexer nos discursos da sociedade? É simples. Você joga a dialética para dentro dos discursos. E você coloca uma palavra contra outra. Você vai jogando uma palavra contra outra. Jogando uma palavra contra outra, o discurso se destrói. E destruindo o discurso, você acabou com os valores que ali estão embutidos. Você acabou com o imaginário que está construído em cima daquilo. Você acabou com as ideias que fundamentam aquelas posturas éticas e políticas. Então o fundamental é você destruir o discurso. Sem a destruição dos discursos, você não consegue. Então ele transpõe a dialética para os discursos, passando a desconstruí-los. Você desconstrói os discursos por dentro. Passa. E por último, esse aqui é o Michel Foucault. O Michel Foucault passa, reduziu todas as instituições a discursos. Então ele diz o seguinte: todas as instituições, a igreja, a escola, a família, o aparato legislativo, os sindicatos, o aparato judicial, tudo isso são discursos. Ele reduz todas as instituições a discursos. Portanto, refazendo o caminho lógico dessa terceira contribuição, se todas as instituições são discursos, se os discursos podem ser desconstruídos, aliás, ele diz que as instituições são discursos porque ele já parte da ideia de que os discursos podem ser desconstruídos jogando-se a dialética para dentro dele, segundo disse o Derrida. Então aqui é uma ordem lógica. Se todas as instituições são discursos, se os discursos podem ser desconstruídos, se essas instituições são os aparelhos ideológicos do Estado, é por elas que vem o conceito de autoridade. A família é uma delas. E é aqui que acontece a revolução, como queria o Karl Korsch. Então, é simples. Basta eu, reduzindo todas as instituições a discursos, reduzindo a família a discursos, reduzindo a família a palavras, a conceitos, a ideias, desconstruí-la. Eu transformo a família num discurso, apenas um discurso a mais. Família conservadora, família tradicional, família natural, família biológica, família primitiva, família do escambau. E desconstruo esse discurso.
Eu catalogo a família dentro de uma categoria e a desconstruo. É fácil. Portanto, o revisionismo marxista chegou à conclusão de que a revolução tem que ser verbal, tem que ser pelas palavras. É pela força das palavras. Continua. E então aparece a quarta contribuição. Este senhor é o Dr. John Money. Dr. John Money foi o inventor do termo gênero. Ele que criou essa terminologia gênero. Passa. Sexólogo de formação. Ele fez a famosa experiência de mudança de sexo no menino Brian, que passou a se chamar Brenda. Este aqui é o Brian. Esse menino aqui. Pode passar. Vamos ouvir um pouquinho a história do menino Brian. Brenda. Então, volta. Eu pensava que eu tinha colocado aqui. Brian é o seguinte, ele nasceu, ele era gêmeo univitelino, portanto tinha um outro irmãozinho, sexo masculino também. Só que quando eles foram circuncidar o Brian, usaram uma agulha de eletrocauterização e queimaram, destruindo todo o pênis dele. Foi destruído. Então os pais ficaram em pânico. E fizeram o quê? Foram até o Dr. John Money para solucionar o problema. Tentar reconstruir. Era muito difícil reconstruir uma reconstrução peniana nele. Então o que o Dr. John Money propôs? Ele disse que é simples. Não existe esse negócio de identidade sexual. O que existe é identidade de gênero. Você nasce com sexo. Só que acontece o seguinte: depois você vai construindo a sua identidade de gênero. Era independente do corpo com o qual você nasce. E aí, é simples, a gente faz uma mudança de sexo no Brian, coloca nele o nome de Brenda, coloca o nome de Brenda, e ele vai pensar que é menina. Não vai nem imaginar que é um menino. Só que aconteceu o quê? Que o Dr. John Money mudou o sexo do Brian, ele passou a se chamar Brenda, e todo mundo ficou pensando que tinha sido um sucesso. Ele escreveu um livro, Boys and Girls, Men and Women, passou a fazer conferências no mundo inteiro, falando do sucesso da sua experiência, que tinha sido uma maravilha. Todo mundo acreditou que ele de fato tinha provado a ideia de que o gênero é uma construção cultural, que ninguém nasce com um sexo definido, que tudo é possível de ser definido depois, que é uma bobagem, que ninguém nasce homem ou mulher, que ninguém nasce menino ou menina, que isso a gente vai fazendo depois assim como a gente quer. E foi se celebrizando por isso. E ninguém foi conferir a história do Brian Brenda. Quando um médico chamado Dr. Milton foi lá visitar a família e desenterrou a história e viu o que aconteceu. Olha o que aconteceu com este menino. Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade, mas sempre teve comportamento visivelmente masculino. A mãe tentou suicidar-se várias vezes, tornou-se depressiva e morreu. O pai contou-lhe toda a verdade aos 14 anos de idade, e depois de inúmeras cirurgias, ele reverteu a situação, passou a viver como homem, trocou o nome para David e se casou. Brian tentou suicidar-se aos 20 anos. Teve uma depressão incurável. Foi abandonado pela mulher, seu pai tornou-se alcoólatra, seu irmão um drogado que terminou por se matar, e ele, por fim, aos 38 anos, em 2003, matou-se com um tiro no peito. Essa foi a linda história do Brian. A história, digamos, fundante da categoria de gênero. Aqui eu resumi muito, mas tem mais coisas. Ele vai contando os detalhes. Na verdade, o irmão se tornou um drogado porque ele viu o irmão dele daquele jeito, achava que era culpa dele, o sofrimento todo, que ele era normal, o irmão não era, e tal. E a mulher dele amava o Brian,
depois passou a chamar David, mas ela não aguentou levar aquela depressão adiante, foi embora. Aí, enfim, a história é dramaticíssima. Aqui está reduzida porque a gente não pode contar todos os detalhes. É um filme de terror, não é um filme de drama, é um filme de terror. Essa aqui é, digamos, a fundação do conceito de gênero. Portanto, recapitulando, são 4 contribuições, pode passar. A primeira, das feministas, que descobriram o que fazer. O que fazer é a revolução sexual. É isso que tem que ser feito. Elas descobriram o que fazer. A revolução sexual. 2, os sociólogos, que descobriram qual a profundidade da mudança. Precisa ser na estrutura da sociedade, não pode ser uma mudança epidérmica, superficial, tem que ser profunda na estrutura. 3, os marxistas, que descobriram como fazer. Pelas palavras, você tem que desconstruir os discursos. E por último, o Dr. Money, que deu um instrumento para se fazer tudo isso. O conceito de gênero. Tá claro esse mapa para vocês? Simplificando ao máximo possível o osso, o nervo da coisa. São essas 4 contribuições que possibilitaram o surgimento disso tudo. Passa. Faltava, porém, quem juntasse estes 4 elementos. Mas essa pessoa apareceu. Quem é? Essa senhora, Judith Butler. É uma mulher, tá? Judith Butler. Ela escreveu este livro, Gender Trouble, Gênero em Disputa. Pode passar. Este livro aqui é um livro no qual ela apresenta a teoria de gênero. Ela junta, esse livro é muito difícil de ler, tá? É complicadíssimo. Mas ele é o pivô de tudo. Ela juntou esse negócio todo, no caldeirão, cozinhou, e aqui ela criou, dentro do movimento feminista, o conceito de gênero, politicamente considerável. Quer dizer, nós precisamos acabar com a ideia de que existe uma identidade sexual. A ideia de que existe uma identidade sexual para ela, no fundo, é uma coisificação. Você está reduzindo. Você precisa libertar as pessoas dessa inferiorização. Pode passar? Aqui tem um trecho, mas vocês tenham paciência, porque ela não é muito fácil de ser lida. Tem para lê-la, a gente precisa ler com muita atenção. Se uma noção estável de gênero não pode mais provar ser a premissa fundacional da política feminista, quer dizer, o que ela está dizendo aqui? Se a ideia de mulher não é mais fundamental, não é mais necessária, não é mais útil para o feminismo, talvez seja desejável um novo tipo de política feminista para contestar as próprias reificações, as próprias coisificações de gênero e de identidade. Quer dizer, contestar a ideia de que existe gênero e identidade. Que você é mulher ou que você é homem. Isso tem que ser contestado. Uma nova política que fará da construção variável da identidade não apenas um pré-requisito metodológico normativo, mas também um objetivo político. Qual que é o objetivo político? A construção variável da identidade. Ou seja, você não tem uma identidade. A identidade passa a ser uma construção variável, aleatória, amorfa, desconfigurada, livre, indefinida, indefinível e abstrata. Isto passa a ser a identidade da pessoa. Está escrito aqui. Só estou traduzindo, explicando um parágrafo do livro inteiro. Pois bem, essa senhora, pode passar, foi aqui à Conferência de Pequim,
em 95, e lá introduziu o conceito de ideologia de gênero, o conceito, a ideia de gênero, passa. Em Pequim, introduziu-se a terminologia de gênero, porém, sem defini-la. Eles consideraram isso uma vitória. Conseguimos embutir lá dentro o conceito gênero, mas não definir. Por quê? Todo mundo se chocaria. Então nós não definimos, deixamos assim. Em 2 momentos eles falam de construção de papéis de gênero, eles dizem lá, mas não definem profundamente. Continue. Foi em 2007, na conferência de Yogyakarta, que eles explicaram o que eles entendem por gênero. Pode passar. Isso aqui vocês encontram na internet. Tem todo o documento, os princípios de Yogyakarta na internet. Eu tirei de lá, eu simplesmente copiei e colei. Diz assim: entendendo identidade de gênero, o que é identidade de gênero? Como estando referida ao quê? A experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem ao gênero. Experiência interna, individual e profundamente sentida. Interna, individual e profundamente sentida. Então, veja bem, não existe mais identidade objetiva. Ela é interna, individual, então não cria coletividade, e profundamente sentida. Ou seja, é algo que pertence a mim, ninguém pode definir. Entenda bem isso. Entenda bem isso, porque isso aqui é difícil de entender. Se ela é interna, individual e profundamente sentida, toda a mulherada feminista que tem defendido a ideologia de gênero pensando que está defendendo a bandeira das mulheres, está enganada. Por quê? Não existe mulher. Não existe mais mulher. É o que eu digo quando eu falo com elas, né? Veja bem, se a ideologia de gênero vigorasse, ela é uma experiência interna, individual e profundamente sentida. Então, eu, José Eduardo, internamente, individualmente e profundamente sentido, me declaro mulher. Eu sou uma mulher. Uma mulher, e a partir de agora eu sou uma mulher. Ponto final. Aí eu chego na minha vizinha, que é uma chata. Ela não é uma chata, tá? Eu só estou dizendo hipoteticamente. Eu chego na minha vizinha e dou uma pisa nela. Ok? Pergunto a vocês, a Lei Maria da Penha vai valer para qual mulher? Para nenhuma das duas. Para nenhuma das duas. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Os homossexuais que defendem a ideologia de gênero pensando que estão se defendendo, estão enganados. Por quê? O que é um homossexual? Eu estou falando de homossexual. Portanto, eu estou falando de uma pessoa que tem um sexo, que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Portanto, de um homem que gosta de um e de uma mulher que gosta de uma. Só que se o homem 1 não é homem e o homem 2 não é homem, e a mulher 1 não é mulher e a mulher 2 não é mulher, tem como existir homossexualismo? Não. Tem como existir transexualismo? Não. Tem como existir bissexualismo? Não tem. Portanto, eles estão enganados, eles são trouxas, eles estão sendo usados. Eles estão sendo usados. Isso aqui está para além de homossexualidade, de pansexualidade, de multissexualidade, ou do que vier. Isso aqui é muito além do que nós possamos imaginar. É a destruição mesma da identidade, porque uma vez que eu destruo a identidade, eu destruo os papéis familiares, e uma vez que eu destruo os papéis familiares, eu destruo o quê? A família.
Porque se eu não tenho papéis familiares, eu não posso ter família. Então é simples. Mas não é simples. A gente tem que estudar muito para entender isso. Isso aqui, rapidinho, não vai ficar aqui na teoria. Os estados deverão, letra B, tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Quer dizer, a pessoa se define o que quer e o Estado tem que reconhecer. É por isso que toda vez que aparece uma legislação com a palavra vamos defender a igualdade de gênero, vamos lutar contra a discriminação de gênero, tem projetos de lei de todo tipo, é disso aqui que estão falando. A identidade autodefinida por qualquer pessoa do jeito que quiser. Quer dizer, não existe identidade. Ela é passível de definições aleatórias e individuais. Não cria categoria coletiva. Não cria categoria coletiva. É impossível falar de direitos em gênero. Por quê? Não cria categoria coletiva. Gênero é individual. Portanto, você destrói as bases do direito. Ok? Isso tudo é muito complexo, mas a gente tem que passar meio rapidamente por fora. Só para vocês saberem, rapidamente, nós já passamos do horário. Ah não, terminou. É disso que se trata, minha gente. Nós estamos enfrentando uma luta absurdamente irracional. E não temos condições de lidar com essa situação de forma passiva. O que fazer? Você pode me perguntar, o que fazer diante disso? Muitas coisas, muitas coisas. Primeiro lugar, nós precisamos falar sobre esse assunto. Transforme ideologia de gênero em papo de cabeleireiro, de cozinha, de fila de banco, de ônibus. Transforme isso aqui em conversa popular. Ligue para os seus parentes do norte, fale com as pessoas que você conhece, mande e-mail. Isso aqui tem que sair do campo do esoterismo. Isso tem que vir para a luz do dia. As pessoas estão sabendo do que se trata. Eu garanto que aqui existiam pessoas que não sabiam disso, que estavam inocentes diante disso. E estes senhores crescem aonde? No escuro. Então nós temos que jogar um clarão de luz para iluminar e flagrar este ardil. Mas nós fazemos isso como? Esclarecendo, falando. Segundo lugar, rompendo o véu do silêncio, nós temos que nos juntar às iniciativas políticas que se fazem para destruir a ideologia de gênero. Então, meus filhos, assinem as petições públicas, divulguem. Tem a Citizen Go. Vocês conhecem a Citizen Go? Sim. Divulguem a Citizen Go. Quando tiver uma petição sobre gênero, olha, vai lá, você que é jovem, tem um monte de senhora que não tem e-mail, que não tem computador, não tem internet, não sabe lidar com isso, que nem todo mundo tem paciência para lidar. Então você vai lá na igreja, vai na postura de oração, pegue, faça com você mesmo, coloque, bote o nome delas lá, faça, coloque 10, 20, 30, 40, 50, 1000 assinaturas, quanto você puder, cada uma vai para um deputado. Nós precisamos nos mobilizar. E com isso, você pode dizer, nossa, mas que padre ingênuo, ele está achando que vai conseguir alguma coisa? Não é que nós vamos conseguir, nós já conseguimos muita coisa. A ideologia de gênero não foi vencida em nenhum país do mundo, a não ser no Brasil. No país do carnaval, do futebol e de tantas outras coisas, nós, pela primeira vez, desde que ela veio à luz, destruímos a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Eles não entenderam o que aconteceu. Ano passado nós estávamos no debate do Plano Nacional de Educação, toda semana. Eu ia lá morrendo de cansaço, outros também iam lá morrendo de cansaço, juntávamos jovens, cartazes para todo lado, e fazendo campanha pela Citizen Go, chegando 10, 20 mil e-mails por dia, no gabinete de cada deputado, gritaria, baderna, na sala de votação, até que eles tiraram a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Pela primeira vez, aqui no Brasil nós conseguimos destruir. Só que foi em um projeto. Já tem vindo outros. Agora eles não querem mais, já viram que perderam no Plano Nacional de Educação. Querem colocar onde?
Leis de diretrizes e bases da educação nacional, querem mexer nas crianças. E leis de diretrizes e bases não é que nem o PNE, não. Não dura só 10 anos, é definitiva. Então nós vamos ter que lutar para não colocarem no PNE. Eles xingam a gente de fundamentalista, religioso, escambau. Não importa, a gente aguenta os rótulos e não quer aquilo lá. Querem considerar a ideologia de gênero, discriminação de gênero, como crime de tortura. Tem um projeto de lei, se não me engano é o 1053, alguma coisa assim. Quer dizer, discriminação de gênero seria considerada crime de tortura e punida como tal. Temos que tirar. E outros tantos projetos de lei. Agora veja bem, legislação é uma coisa, mas além de legislação tem a prática, porque a ideologia de gênero já está sendo ensinada nas escolas. Tem um concurso, o Concurso Nacional de Redação, construindo a igualdade de gênero. O estudante que fizer a melhor redação sobre gênero ganha R$500 mil. Isso é premiado desde o ensino infantil, a educação básica, fundamental, né? Até o pós-doutorado. Todos os níveis. Eles estão investindo pesado, minha gente. Aqui em São Paulo nós temos várias iniciativas para promover ideologia de gênero. Tem gente de todo tipo de condição falando de igualdade de gênero. Nós não podemos dormir no ponto. Nós temos que transformar a conversa sobre ideologia de gênero no papo mais tranquilo. Assim, qualquer pessoa na rua chegar para um mendigo e falar assim: o que você acha da ideologia de gênero? É palhaçada. Isso tem que virar conversa popular. Quanto mais nós falarmos, quanto mais nós fizermos, quanto mais nós tirarmos isso do campo do esoterismo, do ocultamento, da teoria dos iniciados, tanto mais nós teremos sucesso. Porque isso aqui não é para proteger apenas a igreja, para proteger... Não, isso aqui é para proteger as famílias humanas, de qualquer religião. Se você é católico, não é católico, se você é cristão, se você não é cristão, sinceramente, no que diz respeito à ideologia de gênero, não interessa. Nós precisamos nos juntar e derrubar essa loucura, essa insanidade que estão querendo nos fazer engolir goela abaixo. Sabe o seguinte... Para ter igualdade, eu preciso ter identidade, porque eu não posso ser igual se eu não sou alguém. Essa é a base do discurso sobre igualdade. A igualdade está baseada na dignidade da identidade que eu tenho. Portanto, não vamos acabar com o que resta de humanidade na nossa sociedade, permitindo que essas pessoas nos manipulem. O papel das católicas pelo direito de decidir, pede para se falar sobre a Marta Suplicy e Jean Williams, no avanço da ideologia de gênero no Brasil. São coisas muito pontuais. As católicas pelo direito de decidir não são católicas, obviamente, tá? Elas usam esse nome. Elas consagraram uma papisa na Catedral de St. Patrick em... É um bando de loucas, né? E muito bem pagas, essa que é a coisa, porque é a Fundação Ford que sustenta. Isso não sou eu que diz, está escrito no testemunho da Frances Kingsley, que é a fundadora delas, que é uma ex-freira, que é ateia, enfim, uma desgraça. Em todo caso, elas foram fundadas com o propósito de se infiltrarem na Igreja Católica, para subverterem a moral católica, porque elas eram conscientes. A turma do Conselho Populacional era consciente de que a única barreira para a implantação do aborto irrestrito no mundo é a Igreja Católica. É a moral católica. Que a moral católica está muito bem construída argumentativamente. Então não tem como você furar o bloqueio, não tem jeito. Então elas disseram: bom, vamos furar por dentro. Então começaram a se infiltrar. Então essa ex-freira, Frances Kingsley, ela fundou essa associação com o dinheiro da Ford e da Fundação Ford, e graças a essa fundação elas têm feito muita confusão, mas elas não são muitas, são algumas, umas poucas aí que tem muito dinheiro, então elas ficam atrapalhando a vida da gente. A Marta Suplicy, eu não posso nem, tem muito o que falar, né? E o Jean Willis também não muito. São duas pessoas muito bem conhecidas, são inimigos da família, públicos. Enfim, o que nós temos que fazer é conhecer o que eles pensam e falar para as pessoas, né?
A próxima pergunta é no campo jurídico. Certo. Se seríamos todos iguais e sexualmente indefinidos, a identidade sexual não seria mais física. Juridicamente, acabaria o conceito homem e mulher? Claro, é isso que a ideologia de gênero, o que é? Resumindo em uma frase, é o esvaziamento do conceito jurídico de homem e mulher. Não existe mais. Homem e mulher pode significar qualquer coisa. Instituições. Além da ONU, quais outras instituições promovem ou fomentam a ideologia de gênero no mundo e no Brasil? E, emendando com essa, por que faculdades católicas pregam a ideologia de gênero? Porque não são católicas. São católicas de nome. Obviamente usam o nome de católica, não são católicas coisa nenhuma. Quer dizer, a gente precisaria tomar vergonha como igreja e botar essa turma no seu devido lugar, né? Que é fora dela. Não está aqui infiltrado, quer dizer, não vamos ficar admitindo. Seja quem for, não admite uma coisa dessa. Né? Agora, instituições, eu não saberia dizer, eu não tenho uma lista mental de memória das instituições que promovem a ideologia de gênero. Mas basta saber que, de um lado, nós temos em operação todo o movimento socialista no Brasil, todos os partidos de esquerda, todos estão promovendo a ideologia de gênero, irrestritamente, e todos os grupos metacapitalistas ligados à ONU, a George Soros, a Fundação MacArthur, os Rockefeller, Conselho Populacional, enfim, essa safadada toda. O livro Admirável Mundo Novo já tratava desse assunto? Eu não sei muito bem porque eu não conheço profundamente o Aldous Huxley, mas me parece que colateralmente sim, porque ele está falando de um mundo tecnológico, que é aquele mundo que o pessoal da New Order World, a nova ordem mundial, quer criar, e que obviamente pressupõe pelo conceito exacerbado do indivíduo, pelo individualismo crônico, né? A insignificância da própria identidade em termos jurídicos e coletivos. Mas eu não seria honesto se eu dissesse para vocês categoricamente isso. Precisaria ler com mais atenção o livro do Aldous Huxley. A última pergunta: o que podemos fazer na prática para evitar que nossos filhos sejam influenciados pela ideologia de gênero? Então, pergunta de pais e avós. Eu acho que tem um caminho. Eu acho que é um caminho simples. Veja bem, eu sou professor de faculdade de teologia. Não é muito diferente de escola pública, tá? Me perdoem os alunos de teologia. Mas, porque o caos educacional que nós temos afeta todos os níveis da sociedade. Mas os professores são uma raça sofrida, gente. Os professores têm que ensinar um monte de baboseiras, goela abaixo, né? Boa parte dos professores que estão nas nossas paróquias são heróis. Eles estão lá sobrevivendo dia após dia para se manterem dentro da sua profissão, porque tem uma vocação para isso. Então eu acho que nós poderíamos estabelecer diálogos sobre isso com os professores, sobre a desconstrução da família, e nós poderíamos melhorar a nossa catequese. Quer dizer, catequese hoje não dá mais para ser catequese de primeira comunhão, tá? Por quê? Porque não tem para onde correr a criançada, minha gente. A criançada tem que ser o seguinte: os professores têm que esclarecer os pais e dizer: a coisa tá feia aqui, leva teu filho para a igreja. E os pais têm que levar o filho para a igreja, chega lá, tem catequistas preparados para tirar o esterco da cabeça das crianças. Então, catequistas têm que conhecer bem esse assunto da ideologia de gênero, têm que conhecer bem o tema da desconstrução da família, têm que ser formados, etc. Na medida em que nós conseguimos estabelecer uma parceria escola, igreja, informal, obviamente, informal, na medida em que nós conseguirmos sensibilizar os pais para criarem uma parceria com as igrejas, sabendo eles do problema educacional ao qual seus filhos estão subjugados, então nós poderemos salvar essas crianças. Eu entendo
entendo que nem sempre os padres são bem formados, né? Só que se um leigo é bem formado, ele pode fazer muita diferença na sua paróquia, né? Mas você não precisa ser sempre aceito. Eu sei por experiência própria que a gente pode ser aceito. Às vezes numa paróquia a gente não é bem aceito, isso acontece mesmo. Só que a gente pode criar todo tipo de estrutura informal, paralela, íntima, de amizade, sem necessidade de reconhecimento público e mesmo eclesial. É sempre possível. Se a gente quer fazer o bem, não há desculpa para não o fazer. E esclarecermos os pais sobre isso. Se os pais souberem que isto aqui está sendo a pauta da educação dos seus filhos, é difícil, mas não é impossível. Leiam a minha entrevista no Zenit, chama-se Caindo no Conto do Gênero. É uma entrevista de 2 páginas. Eu fiz aquela entrevista para quê? Qual foi a minha intenção? Foi durante o debate do Plano Nacional de Educação. Para que qualquer bobão possa ler e entender. Aquilo que qualquer pessoa lê e entende. São 2 paginazinhas. 2 paginazinhas. Caindo no conto do gênero. Caindo no conto do gênero. Foi replicada em mais de 100 sites essa entrevista. É muito conhecida. Leia, memorize, estude, medite. Caindo no conto do gênero. Por exemplo, se você vai fazer reunião de pais com os pais dos seus catequistas, conversa lá com as catequistas da paróquia, passa uma cópia, explica, olha, você está sabendo o que está acontecendo? O que estão querendo induzir seu filho? Gente, toma cuidado. Nós precisamos cuidar mais das crianças, olha lá, olha o que está acontecendo. E na medida em que isso for se tornando cada vez mais de conhecimento público, o conhecimento da matéria, por si mesmo, já prejudica os agentes dela. Porque eles agem no escuro, eles construíram para que ela não fosse entendida. Ok? Então, minha gente, coragem. Padre, comenta dessa cartilha que já foi colocada até no Nordeste e que aquela pastora estava desesperada, foi contra e falou na internet. A Damares eu conheço muito bem, é uma pessoa muito boa, né? Às vezes eu acho que ainda está no nível do fenômeno, porque não adianta falar, então a ação da cartilha, tem essa e tem outras. Olha, eu tenho um livro que deu para as crianças nas escolas chamado Os 3 Chapeuzinhos Vermelhos. Os 3 chapéus, exatamente. O que são os 3 Chapeuzinhos Vermelhos? O Papai Noel que casa com a Chapeuzinho Vermelho e dá a luz ao Saci Pererê. Peraí, você está rindo? Você está rindo, né? Pare e pense um pouquinho. Papai Noel é o quê? É um idoso. Chapeuzinho Vermelho é o quê? Uma criança. Isso chama-se o quê? Pedofilia. Dando origem ao quê? Ao Saci Pererê. Que é o quê? Indefinido. Está tudo aí. Então esse tipo de coisa está sendo dado aí para as crianças à torta e à direito. Nós precisamos falar disso com os pais. Existem livros, entre aspas, didáticos, que diz o seguinte: faça essa brincadeira. Ave Maria mesmo, irmão. Que diz assim: faça essa brincadeira longe de seus pais. Aí fala lá pro menino, pra menina, mostra o pipi um do outro, e tal, e toca, e pega, e não sei o que, não sei o que. Tem isso, minha gente, isso está acontecendo. E os pais não estão sabendo. Então nós precisamos falar para os pais. E talvez na hora que nós, igreja, conversarmos com os pais sobre isso, eles vão nos levar mais a sério e vão entender que ou eles fazem uma parceria séria de educação com a igreja, ou se não
nós vamos perder as nossas famílias. Eu agradeço pela atenção de vocês, desculpa pelo falatório. Finalmente, mais uma vez, agradecer ao Padre José Eduardo por essa brilhante palestra, muito esclarecedora, e penso que essa seja uma forma de pastoral ousada e que precisamos fazer, e por iniciativa nossa da Paróquia da Pompeia, com o Padre Baldan e com a minha ajuda, tivemos por inspiração do Espírito Santo, e penso que nós precisamos, porque em nossa Diocese de Santos precisamos desse tipo de pastoral ousado e desses espaços onde podemos discutir sobre esses temas, e como o Padre José Eduardo disse muito bem, que não dependam de nós padres para passar isso adiante. Leigos bem formados podem ter uma atuação dentro da igreja e sobretudo fora dela, como igreja. Então, vamos trazer mais para frente outras pessoas que possam tratar de temas ousados. A palestra é muito esclarecedora, a gente não tem noção do tamanho da coisa que é, a gente faz ideia, a gente até se informa um pouquinho, mas quando o padre como o Padre José Eduardo vem trazer dessa forma que traz, tão esclarecedora, tão bem mastigada, é uma oportunidade da gente encarar a realidade que já está aí. Ela já esteve para ser aprovada, a ideologia de gênero, no Plano Nacional de Educação, e a gente consegue, a gente saber que a Igreja Católica, as outras igrejas, denominações cristãs e outras entidades conservadoras da sociedade conseguem vencer isso, mas que ainda não vencer, não sepultar, mas vencer, é um pouco gratificante e coloca a gente para refletir qual é o nosso papel nessa continuidade dessa batalha, dessa luta. Então a gente fica realmente mexido. Eu consegui trazer minha família toda, eu consegui trazer amigos, espero que eu tenha conseguido mais soldados aí para esse exército de Cristo, porque com certeza a gente cristão, a gente católico, sabe mais do que nunca que a gente tem que manter essa chama, isso que a gente tem no cristão, e mais do que tudo cidadãos e pessoas que defendem a família, pessoas que defendem a tradição e tudo aquilo que a gente aprende de bom. Então agradecer a Paróquia da Pompeia, o Padre Ricardo, que é nosso amigo, e pedir que venham mais palestras, que a gente possa aprender muito mais e seguir lutando e sendo testemunhas como Cristo foi, sendo cristãos de verdade. Obrigado. A palestra foi incrível, é de extrema importância que nós, católicos, e que todos os cidadãos entendam e conheçam esse tema, que se aprofundem e espalhem, porque é algo que tem entrado dentro da sociedade, tem entrado dentro das nossas famílias de forma muito oculta, e as pessoas não percebem o quanto isso tem introduzido uma nova mentalidade nas pessoas, nas crianças, nas famílias, e o quanto isso tem gerado destruição. Então é um tema que nós precisamos combater e entender, não só nos escandalizarmos com isso, mas compreendermos até onde isso vai, aquilo que gera, de onde nasce, quais são os objetivos da ideologia de gênero, e não nos calarmos diante disso. Nós temos que nos levantar, porque como o Padre José Eduardo disse, o Brasil foi o único país que conseguiu derrubar a ideologia de gênero. Então muitas coisas ainda estão por vir, e nós precisamos compreender e combater de forma intelectual, dentro das paróquias, dentro dos nossos grupos de oração, e levar esse tema para que todas as pessoas conheçam e possam ajudar no combate à ideologia de gênero e tantas outras coisas que eles têm feito com que todos nós engolamos a goela abaixo. Eu gostei muito da participação da palestra, desde que surgiu o tema, né? A gente foi divulgando, e foi muito importante poder estar aqui, principalmente como leiga, buscando ter essa atuação dentro da igreja, de nós percebemos o quanto isso não pode ser um tema que está somente onde nós vemos o Estado de uma forma querendo fazer com que nós
engolamos isso, né, goela abaixo, e também de outra forma parece que é um tema onde somente, né, a igreja, quando eu digo os clérigos, tem que de alguma forma se posicionar, mas que cada um de nós, enquanto profissionais ou enfim, enquanto família, precisamos de alguma forma tomarmos o nosso posicionamento. No final da palestra ele nos dava algumas formas práticas em que nós precisamos fazer isso. Eu acredito que uma das mais importantes é, sem dúvida alguma, nós começarmos a trazer isso de uma forma popular, principalmente porque todo o conteúdo da palestra, ele, né, foi de uma forma bem desmiuçado, fazendo com que nós conseguíssemos entender um pouco melhor. Então eu vejo essa importância de nós conseguirmos trazer isso para uma linguagem mais popular, para que de uma forma, se da mesma forma isso é feito de uma forma muito cultural, onde você parece que não tem como se defender, de que nós consigamos trazer isso para que todas as pessoas entendam que essa proposta não é válida e que nós, enquanto católicos militantes, temos ainda muito a fazer. Então acho que a palestra ela abre novos horizontes e nos convida mesmo a nós termos cada vez uma posição mais ativa. Então, a palestra ela é muito importante mesmo, é um tema que muitas vezes ele acaba sendo colocado de lado, né, principalmente porque a grande mídia favorece a militância da grande mídia, né? A ideologia de gênero é uma coisa que está sendo pouco abordada. Quando a gente vê alguma coisa falando, sempre coloca de uma forma positiva, como se fosse uma grande contribuição para a humanidade, sendo que na realidade é o contrário. O padre Zé Eduardo ele expôs de uma maneira bem assertiva isso, né? Eu acho que todos conseguiram entender esse ardil que hoje busca destruir a família, né? E não só destruir a família, como toda a sociedade em si, né? Acho que a palestra foi muito produtiva, acredito que pessoas que eram completamente leigas no assunto vão ter um entendimento muito pleno sobre o que se passou. Nós tivemos aqui em Santos, no Colégio Liceu Santista, Colégio Católico, promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, uma palestra muito interessante, atual, a ideologia de gênero e a desconstrução da família. E para falar sobre esse tema, convidamos o padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, ele que é doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, lá de Roma. Então ele veio falar desse importante tema que envolve uma desconstrução cultural, que envolve o tema da família, como que a ideologia de gênero vai entrando na mídia, nas escolas, nas universidades, em outros setores da vida humana, e qual é o plano de alguns lobbies, de alguns grupos para se desconstruir a família. Bem, então achamos por bem trazer esse tema aqui à cidade de Santos para que pais, educadores, também avós, catequistas, leigos e leigas interessados sobre esse assunto pudessem escutar, refletir e também ter uma atuação na vida pastoral, na vida familiar.